para todo sempre. Meus irmãos e amados irmãos, nesse domingo eu me encontro neste lugar para trazer a vocês uma palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar comigo, com você, e eu tenho certeza que a glória do Senhor se manifestará tanto aqui, tanto no seu lar. Estamos sim numa grande batalha, num grande percurso, numa grande história, aonde Jerusalém já está sendo ataviada como a noiva para o seu noivo. Estamos vivendo sim dias de muita dificuldade, dias intensos, dias realmente dificultosos, mas lembrando nós que o foco é Cristo e o Senhor tem sim um remédio para sarar a nossa ferida. Igreja, peço a todos vocês que se coloquem agora no perfeito estado de conhecimento, para que a tua obra, a obra de Deus, seja glorificada. A terra realmente vai tremer a partir de agora, pois estaremos saindo do corpo, porém estaremos em espírito para ouvir a palavra do Senhor, que mediante estará Deus trazendo à minha consciência. Irmãos, amados, peço a todos vocês que tragam essa harmonia de viver diante do Senhor e na sua glória e na força do seu poder. Só um minutinho. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, sem perca de tempo, queria que você aqui, daqui a pouquinho, vou estar orando pela revelação do Espírito, e sem perca de tempo, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Mateus, capítulo 16, no verso de número 26. Eu queria também falar aqui aos irmãos, dar anúncio, que por enquanto estamos pregando via internet, por conta dos efeitos dessa doença que tem colocado e arrastado multidões. Quero dizer aos irmãos que o templo local, o sede mundial, estará sendo ainda firmada no seu tempo e na sua hora certa. Estaremos, sim, meus irmãos, com todos vocês participando do grande culto de poder e milagre. Irmãos, Mateus, capítulo 16, versículo 26. Está escrito assim: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Andesuricanta. Meu Deus e Pai, nesta noite eu coloco a minha vida na presença do Teu Espírito e peço ao Senhor agora, como um poder da Sua glória, tomar o entendimento dos homens, colocar, ó Deus, a Tua pauta de justiça, seus anjos, ó Deus querido, tomando, ó Deus querido e Pai, esses demônios que cauterizam a mente do homem nesses últimos dias. Meu Deus, eu lhe peço que a sua glória seja expandida nesse lugar e que aonde as pessoas estiverem em casa sejam tomadas pelo poder da eficácia da sua justiça. Eu sei, meu Deus, que os seus santos anjos já circundam sobre esse local e que a tua glória já cobriu a casa, cobriu a terra, cobrindo também o nosso entendimento de poder, o poder do convencimento que houve, ó Deus, na explosão de poder em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me use agora como instrumento de estandarte, assim dentro do templo, fora do templo. Assim o Senhor sabe que o templo, Senhor, e a morada do teu Espírito é o meu corpo. Então é nele, ó Deus, que eu te peço e te glorifico agora pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Só um minutinho até o Senhor revelar a palavra. Amados irmãos e amada igreja do Senhor, preste atenção o que Jesus vai falar nessa palavra. Meus irmãos, primeiramente eu quero dizer a vocês que é realmente uma guerra muito grande você está pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque limita o entendimento humano, limita também o conhecimento, tanto humano, mas também transpassa o conhecimento divino. Nós estamos realmente ligados a um conceito entre a terra, entre o céu. Estamos ligados no conceito entre a terra, o céu e também o entendimento tanto humano e tanto espiritual.
Quero dizer a todos vocês que o que nós vamos falar hoje é acerca daquilo que o Espírito Santo testifica nessa noite. Estaremos falando hoje o que Jesus acabou de dizer. Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem, e quando chegar o tempo de perder a sua alma, quem poderá resgatar a sua alma? Quem poderá trazer de volta aquilo que se perdeu? E este texto, ele nos transcende agora com poder transcendental, de nós olharmos para nós e entendemos que para todo propósito há um tempo e modo, e esse tempo e esse modo vai ser de justiça e também de pudor de Deus. O poder de Deus que estabelecerá no conceito da alma, aonde quando a alma se deslocar do corpo. Jesus está falando e também contra o seu arquirrival. O arquirrival que outrora estava também como um desejo de Satanás a dar a Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus está descendo agora, e agora ele está indo para o seu primeiro batismo, porque agora o primeiro batismo de Jesus é nas águas, e o segundo logo vem aí, uma pomba descendo sobre ele, pelo Espírito Santo, batizado com poder e força. Embora seja que antes de Jesus descer ao Jordão, João Batista está pregando o arrependimento, dizendo para que todos se arrependessem. O problema é que quando Jesus ele desce ao Jordão, João Batista batiza Jesus. Jesus é tomado de um poder tão grande que vê uma pomba e coloca em seus ombros, e uma voz se destoca no céu dizendo: este é o meu filho, que eu tenho muito prazer nele. Pois bem, igreja, quando o Espírito Santo toma o nosso mestre, ele leva o nosso mestre em Mateus capítulo 4 ao deserto. No deserto, sendo tentado, passou fome. Então, sabendo que os efeitos da carne, existe a fome, e para matar existe a comida, Satanás pediu para que Jesus transformasse a pedra em pão. Passou o seguinte detalhe, que depois mostrou para Jesus outros bens, como ligou a ele e arrebatou ao pináculo do templo de Israel, e trouxe a ele a menção que era necessário ele sofrer, padecer, no testemunho de se ajoelhar diante de um rei, diante de um pai que não é o dele. Então Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrar-te a me adorares. Jesus negou. Por quê? Porque ele sabia que a glória desse mundo passaria, mas que a glória dele era eterna, e ainda é. Então sabemos que esse momento, quando Jesus ele está falando de Mateus 6, 16, 26, ele está dizendo que a alma está dentro de um corpo que está ligado a um reino. O corpo está sendo servo de um reino. Um reino esse que lá em Gênesis foi criado a terra. A terra, ela foi criada, e depois da terra foi criado em cima dela o corpo humano. E é por isso que este corpo humano geme aqui. Por quê? Porque a terra, depois que o homem peca, ele e o corpo andam em unidade de sentimento. A terra, a sua glória, a sua beleza, e o corpo com os prazeres da terra. Então por isso que há uma luta entre o espírito e a carne. Porque quando Deus sopra o espírito de vida em cima de Adão, o espírito veio de cima, mas a carne foi moldada de baixo. Então essa relação de luta é entre a terra e o céu e a terra, desejos que ficam e desejos que são eternos. A Bíblia menciona o apóstolo Paulo dizendo em suas cartas, dizendo que tudo aqui é de passar, e que mesmo ainda que nosso corpo terreno se desfizer, há um tabernáculo feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. E o que Deus e Jesus está falando é sobre o mundo e seus prazeres, o mundo e suas conquistas, o mundo, os seus sorrisos falsos e suas almas tristes. Jesus está falando que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Ele está dizendo para você e para mim: o que adianta o homem ter carro, o que adianta o homem ter fama, o que adianta o homem ter dinheiro, o que adianta o homem ter status, se um dia a tua alma arde dar conta dos seus efeitos, arde dar conta de suas obras, tanto ela boa, tanto ela má. Apóstolo Paulo diz em sua carta dizendo que um dia todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo para dar conta do que fez em intermédio deste corpo que sente prazeres, corpo que sente necessidades, corpo esse que irá para a sepultura. E assim, do pó foi feito, do pó retornaria. Mas o Espírito que veio, que revivificou Adão do meio da lama e da argila, vai voltar para Deus. Embora seja entre o Espírito e a carne, este no meio centrado uma teologia. Teologia é essa existente chamada alma. A alma é a essência da razão. A alma é as minhas escolhas. A alma é o sentimento dos meus prazeres. E isso vai ficar para ela sobrecarregada
julgar no dia do juízo a sua conduta, sendo ela boa, sendo ela mal, será aniquilada por vez. Então, perder a alma. Como se perde a alma? Se perde a alma dentro do corpo? Se perde. Pois o apóstolo Paulo, também Timóteo, está dizendo que muitos que vivem prazeres, mesmo estando vivos, já está morto. Nós estamos falando de uma morte também espiritual, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha aí Deus falando conosco. Então eu sou para vocês que estão mortos, pois está escrito: estava Espírito sobre mim para libertar os cativos da vista aos cegos. Então essa ressurreição, ela é para os mortos. E tem muita gente bebendo, fumando, se prostituindo, achando que está vivo. Então o que adianta o homem ganhar prazeres, ganhar tudo na terra e perder o íntimo da eternidade, que é a nossa alma? Então ela está em jogo. É essa alma que depois de nós pecarmos, nós sentimos tristeza. É essa alma que depois de nós fazermos efeitos de pecado, sentimos agonia, sentimos dor dentro do peito. É essa alma que constrange dentro de nós. Esse efeito da alma triste, da alma que pede socorro e da alma que ainda pede a esperança. Por isso que Jesus, ele colocou dizendo: se a carne quer o pão, se a carne quer a água, então Jesus se fez pão. E disse a Bíblia Sagrada: os seus pais comeram desse pão e pereceram, mas eu sou o pão vivo que veio do céu. Quem come de mim terá a vida eterna. Então quando Jesus ele vê que o corpo precisa da água, ele começa a estudar e começa a entender que o corpo é 70% formado de água. Ele começa a dizer: vocês tomam de uma água na carne que volta a ter sede, mas se você soubesse, mulher, quem te pede água, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Então quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que ele der jamais terá sede, mas sim dentro dele fará mananciais de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Então o pão e a água é o que mata a fome do preso. O pão e a água é o que faz o homem ainda sobreviver, pois o trigo e a água, a vida está em Cristo. Então sabemos nós que o mundo traz os efeitos da carne, e da alma Jesus trouxe o efeito, e também a soberania de entender que a alma pode viver sim só de pão e água, porque Jesus é o pão e a água. E o que vemos que este mundo tem nos enganado frequentemente, tem tido força contra nós, tem vindo batendo em nós há muito tempo. Muitos homens já se escravizaram com o mundo. O mundo, segundo Jesus disse, que o príncipe que está sentado no trono deste mundo, ele será destruído. A Bíblia diz que ele já está condenado. E outros argumentos bíblicos que faz que se este corpo aqui se desfizer, igual Pedro, quando estava olhando com Jesus, dizendo: olha os apartamentos, edifícios grandes, e Jesus ele olha e diz: olha Pedro, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Então Jesus não olhou mais para cá. Quando ele viu riqueza, ele disse: você conclui os mandamentos, você conhece, então divide tudo que você tem, ganhou aqui, e divide com os pobres e me siga-me. Quando Jesus ele olha, ele vê riqueza, ele disse: não junta tesouros na terra, onde ladrão rouba e a traça ferrugem, mas juntar tesouros no céu. Lá ladrão não pode roubar e a traça não pode roer. E o que Jesus está dizendo? Dizendo que não é uma vida de prosperidade aqui que nos faz feliz, porque a prosperidade maior está no céu, está escondida em Deus. Ele mesmo disse: o meu galardão está comigo, o galardão está na minha mão. O presente que você escolhe da coroa de ouro, que Paulo dizia, está na minha mão. O mundo não pode satisfazer vocês. Então a Bíblia menciona que agora no livro de Lucas 21:34 está dizendo: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que vossos corações se sobrecarregam de glutonaria, embriaguez e das preocupações da vida. E por que preocupações da vida? Mais uma vez Lucas está dizendo aquilo que foi feito lá na parábola, que quando caiu a semente, entrou o espinho no coração, e Jesus falou assim: olha, aquela semente que cresceu, mas os espinhos sufocaram, são pessoas que ficam com as preocupações dessa vida, ficam ligados para a preocupação desse mundo, e esquece da preocupação da alma, de se salvar, de ter uma eternidade com Deus. Jesus estava falando sobre preocupações, sobre glutonarias. Jesus estava falando sobre prazeres carnais e ansiedades que não vêm de Deus. Então este mundo, além dele ser terrível, além dele ser hipócrita, além dele ser tenebroso, além dele ser trevas, ele ainda tem os seus laços de raízes, de uma árvore tão feia, que tem raízes que abraçam o homem, como os prazeres da carne, por exemplo, ira, contenda, malignidade, homicídio. Então nós estamos vivendo esse tempo
estamos apanhando e sendo escravo de um sistema esse que foi implantado por Satanás e os demônios, quando ele disse: tudo isso foi dado a mim, eu ganhei, eu recebi. Recebeu de quem? Do homem. Deus deu para o homem e o homem deu para o diabo. Deus deu para Adão e Adão e Eva deu para Satanás. Ele ganhou reinos deste mundo através da iniquidade dos homens, que fez separação entre a criatura e o Criador. E essa intenção de matar, de roubar e destruir, vem trazendo o povo a uma mentira e seduções pecaminosas, como baile funk, como sertanejo universitário, como forró, samba, axé, tecnologia se aumentando, filhos nossos indo para a rebeldia e para o progresso da morte. É isso que estamos vivendo, um mundo hipócrita, cheio de dor e conflitos e cheio de conclusões errantes. Aqui está escrito também em livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não pensai nas coisas de baixo. Porque Paulo estava exortando o povo, porque olha, agora nós temos Cristo, estamos comendo do alimento espiritual que não se vê, mas que dá coragem e vida ao interior do homem. E esse interior um dia vai ter que dissipar. E então precisamos enriquecer o interior e olharmos somente para as coisas que vêm do interior, que é de cima. Olharmos para cima e não para baixo. Nós temos que entender isso. Viver aqui não é morar aqui. Morar é uma coisa, viver é outra. Viver aqui é viver como peregrino estrangeiro na terra estrangeira. É viver como o apostolado de Cristo. É viver como lavradores de Deus. É viver aqui, mas não abusar das coisas daqui, e nem simplesmente se preocupar com os prazeres da terra, e sim esperar a renovação do nosso entendimento se abrir para a gloriosa grande dia, que o céu se abrirá e irá. A Bíblia diz, sagrada diz, que quando abrir como um papel, estará um homem, Decoma Nagashai, o filho do homem, montado no cavalo branco, na sua costa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e toda a terra ouvirá o brado da sua glória, e todas as nações tremerão ao poder do vil da sua glória. E é isso que precisamos, e é isso que esperamos. Essa é a intenção do Espírito, essa é a intenção de Deus, fazer com que todos acordem para esse tempo e esse juízo. Mas é poucos que entendem as intenções do Espírito, é poucos que entendem porque escândalos, problemas, angústia, dor tem nos aprisionado deste mundo. O que quando Deus ele começa a irar com aqueles que vivem no mundo, Deus começa a olhar e dizer: olha, vocês são adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade do mundo se coloca uma inimizade contra mim ou contra o Senhor? Por que Deus estava falando aquilo? Um homem solteiro, Deus está chamando de adúltero. Sabe por quê? Porque toda a criação foi criada por um marido, toda a criação foi criada por um esposo. Então Deus está falando: olha, vocês são eu sou o marido de vocês. Então a mulher que trai o esposo é chamada de adúltera, adúltero, mesmo ainda não sendo casado. Ou seja, ele está falando espiritualmente: eu criei vocês para adorar a mim, e não para adorar outros deuses, amantes de outros deuses. Então Deus disse: olha, vocês são adúlteros porque amam este mundo. Igreja do Senhor Jesus, é o não mundanismo, é a ação perfeita para combater, meus irmãos, aquele demônio que fica na porta da salvação, que não deixa você entrar. O não mundanismo faz você chegar mais perto de Deus. O não mundanismo faz você se separar de uma geração perversa, de um povo podre, que está podre, cheirando mal às narinas do Senhor Jesus. Eu quero dizer a todos vocês, a senhora, essa jovem que está me vendo, você pode passar Yves Saint Laurent, você pode passar o que for de perfume, você pode fazer o que for, a sua carne fede diante das narinas do Senhor. Para o homem seu perfume é gostoso, é saboroso, é lindo, está bem perfumada. Mas para Deus os seus pecados cheiram mal às narinas do céu. Então, porque o mundanismo é inútil. Segundo, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Salomão ele olha e diz: olha que eu vi todas as obras que o homem fez debaixo do sol. Eu vi seu trabalho, eu vi que tudo foi vão, eu vi que tudo foi vaidade. É inútil, tudo é inútil para a salvação aqui embaixo.
se não for as boas obras, o negar de sua própria vida, da sua própria existência. Jesus está voltando e quer que todos se arrependam dos seus pecados, porque este mundo vai ser destruído e todos os ímpios que amam Ele também serão destruídos. E é isso que Ele está falando, é inútil, para nós não serve. Para que essa inutilidade toda? Quer trabalhar? Logicamente que no trabalho não coma, mas a inutilidade de todos os homens, tudo é vaidade. O senhor que vai aposentar agora mês que vem, o senhor vai deixar o carro, vai deixar a casa, vai deixar os filhos para os filhos que nunca trabalharam. Você vai embora, você vai morrer e todo esse reino aqui vai ficar. Você não é deste mundo. Depois que o homem peca, o homem tem que se desligar da terra. Adão, morrerás e não viverás. É esse tempo que Jesus está falando conosco. É esta palavra desta noite. Acordem, o mundo está levando vocês para o Hades. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, meus irmãos, e perder a sua alma? Quando Paulo ele olha, ele vê que está com o poder da sua majestade, o poder da glória de Deus. Paulo diz em uma das suas cartas, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, olha o que ele disse: ei, meus irmãos, longe de mim, porém está de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Tem anjo aqui, viu? Oh, xarabanda, rasui, que menegebene canta, rasui, camanai. Eu crucifico para ele, ele crucifica para mim. Se eu estou assim no madeiro, ele também está no madeiro por mim. Eu e ele não tem pactuação. Se eu fui crucificado para o mundo também foi para mim. Então nem eu vou para ele e nem ele vem para mim. Ande rasui, que menehatui, camanai. Ribiande rasurianda, haitui, comanai. Igreja do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então esse tempo há de passar. Porém, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: Timóteo, nenhum soldado que anda no exército de Cristo se embaraça só de comanai. Eu estou sentindo a glória do Pai, meus irmãos. Nenhum soldado se embaraça com coisas deste mundo. Nenhum soldado que se limita na batalha se embaraça com as coisas dessa terra. Você não é daqui, Timóteo, ser sóbrio, vigilante. Tu não é daqui, meu caro Timóteo, meu jovem Timóteo. Nós somos de um reino celestial. Este mundo não pode embaraçar, este mundo não pode nos conter, porque somos a luz em meio às trevas. Assim Jesus começou a olhar e dizer para os discípulos: ei, vocês, prestem bem atenção. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro me aborreceu também. Porque se o mundo amaria vocês, amaria o que era teu. Como não ama vocês e vocês não é dele, vocês serão odiados, perseguidos, vocês serão caluniados, bofetados, crucificados, ajolados em jaulas terríveis, porque parece comigo. Então, como eu não sou, Pilatos, deste mundo, Pilatos olha de mundo que você é que reina, meu mundo não é aqui. Este mundo não pode nos comprar mais. A igreja está junta com o mundo. A igreja fez aliança com o mundo. E é por isso que o mundo está dentro das igrejas. É por isso que tem namorinho. É por isso que tem pornografia. É por isso que tem tudo dentro da igreja. O Free Fire em meio ao louvor. Pessoas jogando videogame em meio ao louvor da igreja. É por isso que muitos estão conversando, vendendo rifa dentro do templo. É por isso, porque o mundo entrou dentro do templo. O templo é lugar de sinagoga de Satanás, onde as pessoas fazem o que querem. Eles estão ligados ao mundo e o mundo ligado a eles. Mas Paulo disse: eu estou crucificado com ele e o mundo também crucificado para mim. Então não temos mais menção. Eu sou diferente, ainda sou ao contrário a ele e sou inimigo dele. E o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24: pela fé que Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho de Faraó. Eu sou recusado. Eu sou Moisés. Eu não quero ser chamado filho de Faraó. Era uma honra para qualquer um. A glória de Moisés ia passar. Poderia bater no peito e falar: eu sou filho de Faraó. Igreja do Senhor Jesus, o tempo está acabando. O tempo é do fim. Está próximo o tempo do fim do mundo. O mundo está preparado para ser destruído. E nós precisamos driblar a tecnologia. Precisamos saber ter domínio próprio, saber ter temperança, ser sóbrios, vigilante,
temos que saber ser homens que pensam não com a razão, mas sim pelo Espírito, pois o Espírito testificará nós em toda a verdade. Este mundo passa, mas a minha palavra não há de passar. Não ame o mundo, e nem que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lucas capítulo 2, versículo 17. Igreja do Senhor Jesus, esta palavra está diretamente nos advertindo, porque são palavras de vida eterna. Vocês precisam saber o que Deus quer com vocês, o que Ele precisa de você, e por que Jesus Ele quer tirar você do mundo. Porque o mundo está sujo, a terra está corrompida, os profetas se venderam. Por que o dinheiro matou muitos? Por que o dinheiro afligiu muitos? O dinheiro é a raiz de todos os males, e é por esse demônio chamado Mamon que a terra se corrompeu. É por esse demônio chamado Mamon que a terra foi aprisionada, porque Paulo escreveu em sua carta dizendo que chegará um dia que muitos iriam negar a fé pelo amor a este mundo e por amor ao dinheiro, o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males. Igreja do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego esta palavra de Deus aos nossos corações, para que a tua vida seja ministrada, para que o poder da palavra penetre os seus corações. Eu sei, meus irmãos, que o mundo está de mal a pior. Ninguém mais quer palavra. Pessoas só querem demônio cair no chão. Pessoas somente quer ver cura, quer ver libertação, mas ninguém quer ter conhecimento. Pois a Bíblia diz que o homem vai morrer por causa dos seus pecados e por falta de conhecimento. Que o Espírito Santo coloque em seus corações que esta palavra é para que você se arrependa e mude a postura diante deste mundo. Que Deus abençoe a todos, e vamos glorificar o Senhor com palmas. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus irmãos, eu vou trazer algumas revelações para as pessoas que estão ao vivo aí, rapidinho. Eu sei que com quem está falando comigo, aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas tem em casa? 1.300 pessoas ouvindo o culto, um culto glorioso onde Deus está falando conosco. Olha só, eu quero que vocês mandem o testemunho agora, que quando eu falar aqui vai acontecer aí. Vocês mandam o testemunho para que a glória de Deus seja manifestada. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus, tem 5 pessoas aqui, está ao vivo, 5 pessoas. Não dá tempo de eu olhar, eu não estou aqui olhando os comentários, mas somente o Espírito Santo me revela. 5 pessoas aí que vocês sabem quem são, que está com hérnia de disco. Essas 5 hérnias de disco sumiram no meio da palavra. Vai ter um irmão ali do outro lado aqui no estúdio, acompanhando os comentários, e você vai dizer aí. Agora você vai fazer alguns movimentos que você não aguentava fazer. Sumiu agora 5, como fosse tipo de bico de papagaio. Pode fazer exame, manda o testemunho. Os irmãos aí que tinha aí, pode falar, não, melhorou, estou curado. Escreve, estou curado. Igreja, tem 15 pessoas, 15 mulheres, que seu cabelo não para de cair. Você está ficando careca. Deus me revela que está tocha na mão, assim, ó, tocha. E uma dessas irmãs que estão ao vivo comigo, eu quero que você põe o testemunho agora. Você pegou a tocha de cabelo e disse assim, ó, olha, talvez estão queimando o meu cabelo na macumba, talvez estão catando alguma tocha de cabelo, não é possível. Deus está dizendo assim que Ele está colocando a mão na cabeça dessas mulheres e está curando essa enfermidade para a glória de Deus. O Senhor está dizendo que tem um irmão chamado Eduardo, que está na live agora, um homem chamado Eduardo, que ele tem um corte no umbigo em cima da barriga, e isso aí foi uma cirurgia da apendicite. Deus está dizendo que essa dor que você sente, ela não mais atormentará você. Você estará livre agora, a partir de agora, pelo poder da glória de Deus. E diz mais o Senhor, vai lá e grava o vídeo para mostrar para as pessoas que Deus que revela e que cura. Diga glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo.
Olha só que tremendo. Tem 3 pessoas aqui que estão orando por pessoas que estão internadas em estado já vegetativo no hospital pela essa pandemia. Não vou falar o nome, mas Deus está dizendo que essas pessoas vão sair de lá curadas. Essa pessoa está internada por essa doença que está assolando a terra. Essas 3 pessoas estão assim perdidas. Um é avô, outro é tia e outro é primo. E Deus está dizendo assim que está orando agora, está colocando anjos e dando a vitória da glória. Eita, Emiliano, está forte a presença de Deus aqui. Está forte a presença do Senhor aqui. Olha só. Aleluia. Olha só, tem uma mulher aí que ela tem um zumbido no ouvido. Ela chama Maria de Fátima. Mas o zumbido no ouvido dela do lado esquerdo é uma loira. Ela é meio loira. Ela tem um olho verde. E Deus está me dizendo que esse ouvido aqui, ela está saindo como se fosse um catarro. Eu quero, Maria de Fátima, que você faz o vídeo. Você vai gravar esse vídeo e falar: sou eu. Deus hoje está colocando a mão no teu ouvido para a glória de Deus. Levanta a mão quem está desempregado. Levanta a mão em casa e diz assim: Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha alma, lava-me com o teu sangue, e a partir de hoje eu estou na presença do teu Espírito e empregado para a tua glória. Receba pela fé o grande emprego que Deus colocou na tua mão. Você voltará a trabalhar para a glória de Deus. Tem um irmão aí, ó. Tem um irmão aí. Aleluia. Tem um irmão, não só não. Tem vários irmãos também que estão em casa, que sentem quando põe a gravata, ela queima no seu peito. E o que quer dizer a gravata queimar no peito? Deus revela aqui para mim que essa gravata queimando no peito é uma chamada missionária. Então Deus deu esse sinal para que você entendesse o teu trabalhar. Igreja do Senhor, são essas revelações poderosas que Deus assim me revela. Quero dizer a todos vocês muito claramente, meus irmãos, para ajudar essa obra. Não estamos em tempo, estamos em clínica de reabilitação. Chegamos agora da clínica, eu e o pastor Ângelo. Estamos muito trabalhando muito para que as almas saiam da rua, porque paramos de ver 5, 4 paredes. Mas olha só como que Deus opera da mesma forma. Olha como Deus fala do mesmo jeito. Porque o templo sou eu, é você. Mas logamente vamos estar com o nosso templo. E Deus vai ser bradado de glória a sua glória. E nós vamos estar sempre sendo o homem de Deus, preparado para morrer pelo evangelho como Paulo foi, mas pregando o arrependimento, porque esse é o tema dos profetas. Igreja, quero dizer a vocês, ajuda essa obra, amém? A obra de Deus, ela necessita de vocês. Antes de acabar o vídeo, vocês vão ver aí a obra de Deus passando aí na tela aqui embaixo, aqui na tela do seu computador e do seu celular. E eu queria dizer aqui, convidar o nosso irmão Anjo. Vem aqui, irmão Anjo. Vem aqui, fala um pouquinho, né? Daqui a pouco vamos estar orando por todos os irmãos. Vem aqui, fala um pouquinho mais. Está ali, ó, está lá. Fala um pouquinho mais dessa obra, o que você tem aprendido, como tem sido a obra de Deus. E fala que você vai contar. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, todas as irmãs. É um prazer imenso a gente ter cultuado mais uma noite com o Senhor, ter ouvido a palavra do Espírito Santo sobre os nossos corações. Meus irmãos, o trabalho está sendo constante. Acabamos de chegar da clínica de recuperação e está sendo lindo cada dia mais. Vamos estar resgatando as almas. Estamos fazendo um grande elaboramento na clínica de recuperação, uma grande reforma. E vamos estar indo para Cracolândia fazendo o trabalho. Como eu fiquei devendo para os irmãos o meu testemunho, eu vou estar contando, vou estar postando para os irmãos aí, e é motivo de muita alegria ter todos vocês nos acompanhando. Ajude essa obra, não deixe de ajudar essa obra, pois o dízimo e a oferta de vocês é para a obra social, é para os irmãos, para os necessitados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Está passando embaixo. Tá, meus irmãos? Tá passando embaixo na descrição do vídeo. Você que sentiu no teu coração, ajuda essa obra. Você dizimista, ofertante, você que não dizima também, que Deus abençoe a tua vida. Vamos estar postando o trabalho da Cracolândia, das Marmitex, da clínica de recuperação. O tempo é breve. Deus abençoe a igreja. A paz do Senhor Jesus. O pastor vai dar dando mais uma palavra, tá despedindo de vocês. Senhor, em nome de Jesus. Tudo aqui é preparado com muito amor, com muito carinho. Aqui está então as contas aqui. Como assim Deus arrancou o anjo do crime, das drogas, assim também muitos outros pastores que estão hoje sendo salvos através desse ministério. O ministério hoje, o maior canal que mais converteu almas no Brasil e no mundo. Conversão, né?
conversão e mudança de vida, dando testemunhos de antes e depois, que verdadeiramente transformaram a vida das pessoas. Verdadeiramente, como eu sou um fato vivo disso, estava no mundo do crime, 7 anos na cadeia. Olha, ele vai contar só um pouquinho só da história desse, rapidinho. Meus irmãos, eu fiquei, para que os irmãos não saibam, eu fiquei 7 anos na cadeia, tomei 7 tiros no corpo, né? Fui usado por Satanás, fui líder de uma facção, fechei na disciplina geral da cidade. Então Satanás me zoou muito, Satanás usou a minha carne muito. Então, inclusive teve até um rapaz aqui de cooperação que me conhecia desde os 10 anos de idade, testificou todas essas coisas, viu todo o meu passado, mas para a honra e glória do Todo-Poderoso, hoje mudou a minha vida, e pode mudar a tua também, dá tempo, meus irmãos. Dá tempo, mas a gente vai contar bem detalhado, com mais tempo, né, pastor? Completamente o testemunho do começo ao fim. Não perca em nome de Jesus que a gente prometeu. Prometemos sim. E para quem acha assim que todo criminoso tem um companheiro, o companheiro dele de assassinatos era a mãe, né? Era a mãe dele participar dos assassinatos. A história desse homem é para todos os traficantes, criminosos, que nós trabalhamos com essa área. Nós viemos para os que estão enfermos, para ver como que Deus muda a vida de um homem. O poder que Deus põe nessa vida desse menino. Esse menino hoje, ele passa, os demônios caem. Né? Uma unção muito gloriosa que Deus realmente mudou a vida desse homem. Parabéns, irmão Anjo. Então, que palavra hoje, hein? Louvado e engrandecido é o nome santo. Como foi a palavra? Tremendo. Eu estava ali do outro lado do estúdio, ali ajudando, dando uma força, mas meditando na palavra e ouvindo o que o Espírito Santo dizia aos vossos corações. Então, como o Tiago diz, não sejam somente ouvintes das palavras, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Nossa, foi tremendo. Eu estou sentindo uma glória muito grande. Igreja, mandar um abraço para eles. Igreja, Deus abençoe vocês. Ajude a obra de Deus. Vamos para cima. Tem a parte das mulheres para fazer. Vai ser tremendo, hein? Tá, já fez o platô, tá a coisa mais linda. Nós vamos começar a construção lá. Clínica de graça no Brasil, só na SA, viu? Um grande abraço. Deus abençoe a todos. A paz, igreja! A paz do Senhor.